Bortoleto foi para a imprensa e pediu um fim de semana limpo no Canadá. No paddock, essa frase ecoou como um ultimato. Se você quer entender por que o brasileiro está no limite da paciência e o que os engenheiros da Audi ainda não resolveram, fica aqui. Inscreve-se no canal e ativa o sino, porque essa história chega no ponto crítico em Montreal. Gabriel Bortoleto foi para a imprensa, olhou direto para as câmeras e disse que quer um fim de semana mais limpo no Canadá. Cravou que os problemas de Miami não podem se repetir. Parece protocolar. Nos bastidores, ecoou como marretada nas mesas de engenharia em Newburgh. O que ele não disse abertamente, mas que o paddock inteiro já entendeu, é que a paciência do brasileiro com os erros primários da operação da Audi chegou ao limite. E ele tem toda a razão. Os dados puros de Miami não deixam espaço para interpretação generosa. Fogo no carro durante a classificação. Largada da última posição. Corrida de recuperação brutal, cruzando em 12º após terminar em 11º no sprint. 2 pontos no campeonato conquistados no braço na Austrália. Hülkenberg zerado e em 18º no Mundial. A Audi está à frente apenas de Cadillac e Aston Martin no campeonato de construtores, e isso se explica menos pelo mérito da equipe alemã do que pela incompetência ainda maior das rivais diretas. A declaração de Bortoleto não é desejo de piloto satisfeito tentando motivar a equipe. É um ultimato técnico para quem assina embaixo das decisões de engenharia. Tem gente no paddock dizendo que o incêndio em Miami não foi fatalidade mecânica, foi erro de cálculo grotesco de projeto. Para entender a raiz do problema, é preciso olhar para o conceito aerodinâmico que a Audi escolheu para o R26. O motor novo, com a bateria 3 vezes mais potente e a divisão de 50% entre combustão e energia elétrica, criou um pesadelo térmico que penaliza qualquer equipe que priorize a aerodinâmica agressiva sem resolver o resfriamento antes. O carro pegou fogo em Miami não porque uma peça quebrou por azar, pegou fogo porque o conceito aerodinâmico escolhido espreme-se depodes ao máximo para reduzir o arrasto nas retas, e ao fazer isso sufocou o sistema de resfriamento do conjunto elétrico. O MGU-K gera uma quantidade colossal de calor quando recupera energia em frenagens fortes. A Audi decidiu jogar roleta com a refrigeração para ganhar milésimos na aerodinâmica. O resultado apareceu no pior momento possível, com o carro em chamas na classificação e o piloto sem dados para o fim de semana inteiro. Cobrar de Bortoleto uma volta mágica com um equipamento que é uma bomba-relógio térmica é beirar o absurdo. Pedir um fim de semana limpo no Canadá é a forma educada de dizer: parem de inventar moda na prancheta e me deem um carro que termine a corrida. E o Canadá não é uma pista que perdoa exatamente esse tipo de fragilidade. Montreal é feita de acelerações brutais e frenagens violentas. A demanda de recuperação de energia no circuito Gilles Villeneuve é extraordinária. O piloto precisa frear no limite absoluto em múltiplos pontos da pista, jogando todo o peso desse carro elétrico pesado para frente para carregar o sistema de bateria. Pelos dados de telemetria das simulações mais recentes, o comportamento da suspensão da Audi nas zebras canadenses é preocupante. Como o carro é absurdamente pesado por causa do banco de baterias, a suspensão precisa operar extremamente rígida para evitar que o assoalho bata no solo, o famoso bottoming. Bortoleto relatou internamente que o chassi da Audi se comporta quase como um carro de Fórmula 2, alto nível de aderência mecânica momentânea, mas que de repente instala, permite derrapagens além do controlável e destrói o pneu traseiro em poucos stint. A corrida de domingo no Canadá corre o sério risco de se transformar num endurance de gerenciamento forçado, com pilotos tirando o pé muito antes da freada do Muro dos Campeões, apenas para não esgotar o sistema elétrico e evitar o clipping que deixa o carro morto no fim da reta mais importante do circuito. Bortoleto sabe que se o carro não estiver equilibrado desde o acerto de sexta-feira, será presa fácil nas retas de Montreal. E a pressão é desproporcional para alguém no primeiro ano da categoria, porque ele está essencialmente carregando a Audi nas costas sozinho. Enquanto o brasileiro vai para a mídia, enfrenta a situação, ganha 9 posições na corrida e exige melhorias operacionais, Hülkenberg acumula 0 pontos e uma postura que os pilotos já começam a questionar publicamente. A diferença de mentalidade e de entrega dentro da mesma garagem é gritante e visível para qualquer pessoa que acompanha os dados. Gabriel tem sangue nos olhos. É o piloto que está arriscando a própria pele para domar um carro instável, enquanto o companheiro de equipe parece cumprir calendário. Se a Audi quer ser uma potência até o final da década, a liderança da equipe precisa bater na mesa e definir quem é o piloto em torno do qual o desenvolvimento vai girar. Os números, a telemetria e a vontade de vencer apontam claramente para um único nome. O agravante de Montreal é que o Canadá é mais um fim de semana com corrida sprint, apenas uma sessão de treinos livres, 60 minutos para acertar o carro antes da classificação.
Se o R26 apresentar qualquer pane de software ou conflito entre a embreagem e o sistema elétrico durante esse único treino, o fim de semana acaba antes de começar de verdade. E as largadas seguem sendo um capítulo à parte dessa crise. Com o acionamento do turbo limitado nos primeiros segundos e o controle manual da embreagem em marcha voltando a ser fator crítico, a janela de acerto é minúscula. Engenheiros de várias equipes, incluindo McLaren e Ferrari, avisaram a FIA há mais de 12 meses que o novo mapa de largada causaria problemas sérios. Ninguém quis mudar a regra por teimosia institucional, e agora as equipes vetam qualquer alteração emergencial porque já adaptaram a arquitetura dos seus motores a esse sistema. O risco de um carro entrar em antistall no meio do grid em Montreal, causando um engavetamento por perda da janela de acionamento manual do turbo, é concreto e ninguém está discutindo isso com a seriedade que merece. O caos de 2026 não escolhe cor de camisa, e a situação da Audi não existe num vácuo. Na Ferrari, a adaptação de Lewis Hamilton ao lado de Leclerc sob a gestão de Frederic Vasseur tem sido um choque cultural permanente. Hamilton deixou claro em rádios vazados que o carro da Ferrari não conversa com seu estilo de pilotagem nas curvas de baixa velocidade, algo que em Montreal será determinante. Os erros crônicos de estratégia da escuderia italiana em Miami geraram indignação até nos torcedores mais leais, provando que a desorganização não é privilégio das equipes menores. Verstappen, por sua vez, continua extraindo o máximo de uma Red Bull que claramente não tem mais o mesmo domínio da era pré-2026, reclamando constantemente do peso excessivo e do comportamento letárgico dos novos carros, mas ainda assim entregando resultados que escondem o quanto o carro regrediu em relação ao que era. Para Bortoleto, o recado está dado com clareza. A bola está com os engenheiros da Audi. Ou entrega um pacote que não derreta nas retas de Montreal e não salte como cabrito indomável nas zebras do Canadá, ou o clima em Nürburgring azeda de vez antes da temporada europeia começar. A Audi vai conseguir domar o próprio carro ou Bortoleto vai ter que fazer outro milagre sozinho em Montreal? Comenta aqui embaixo. Essa resposta começa na sexta-feira no circuito Gilles Villeneuve. E quando ela aparecer, a análise completa estará aqui, sem filtro e sem narrativa de assessoria. Inscreve-se no canal, ativa o sino e aparece no próximo episódio. Porque a treta nos bastidores não vai parar, e você vai querer ter acompanhado cada capítulo.